Olá pessoal, tudo bem? Treino e Foco Responde, retomando a série agora em 2016 e recentemente, vocês viram no começo agora do ano, nós lançamos uma semana temática com o Jefferson e a Tati sobre um programa de treinamento que eles estão fazendo para corridas de aventura, se preparando para competir em corridas de aventura. E um dos nossos seguidores, saiu daqui... E um dos nossos seguidores, o Lucas Barbosa de Moura, nos mandou a seguinte pergunta. Vocês demoraram, mas voltaram com todo o gás. Lá vai a primeira pergunta. Que critérios vocês utilizaram para a escolha desses testes? Especificidade de movimento? A escolha da valência física específica será focada no primeiro mesociclo de treinamento? Fiquei curioso em saber quais foram esses critérios, pois foi uma bateria bastante longa de testes. Bem, Lucas Barbosa de Moura, logo após a vinheta nós vamos explicar para você e os demais seguidores como foi organizado o raciocínio para a seleção desses testes. Até logo! Bem, pessoal, nós estamos gravando aqui postagens semanais do Treino em Foco. Vocês viram que está uma bagunça aqui, porque nós estamos preparando o material. A Tati está aqui fazendo os cálculos para o treinamento dela. Ou seja, a equipe toda se reúne para a gente fazer o trabalho. E o Lucas colocou uma pergunta bem interessante sobre a série que a Tati e o Jefferson estão estreando. E como eu li antes da vinheta, vocês viram que são várias perguntas, mas o enfoque principal é: qual o critério utilizado para a seleção de testes? Já que eles fizeram 13 testes diferentes. Então assim, Lucas e demais seguidores, o que nós temos que imaginar primeiro? E eu vou contar aqui exatamente o que eu fiz na seleção desses testes. O primeiro aspecto foi que o Jefferson levantou a ideia de nós fazermos essa espécie de reality de treinamento para uma modalidade esportiva que está surgindo e a galera está gostando e talvez fosse interessante fazer algo nesse sentido para informar, trazer informação para o pessoal. A partir disso, o Jefferson me passou alguns vídeos no YouTube de competições de corrida de obstáculo. E eu fui assistir essas competições num primeiro momento só para ver se a gente ia topar ou não fazer essa série. A gente viu que era interessante, topamos e muito bem, beleza, vamos estruturar essa série. O primeiro passo que a gente tem que fazer é conhecer a modalidade esportiva. E foi isso que eu fui fazer. Peguei vários vídeos, fui analisar esses vídeos que estão disponíveis gratuitamente aí no YouTube para a gente poder analisar e entender que, por exemplo, em cada corrida de obstáculo não é um padrão de pista ou um padrão de exigência motora. Dependendo da competição e dependendo da pista feita, dos obstáculos construídos ao longo do percurso, mudam as variáveis biomotoras mais exigidas durante a prova. Isso é um ponto importante, uma característica interessante das corridas de obstáculo. Muda-se a necessidade de uma ou outra qualidade biomotora dependendo de como está sendo montada ou foi montada uma determinada pista. Mas o que a gente levantou em geral? Esse é um aspecto importante que a gente levou em consideração na hora de elaborar os testes e a programação de treino. A partir disso, e assistindo aos vídeos, nós começamos a levantar que tinham algumas qualidades biomotoras importantes sendo mensuradas ali. Agilidade, em algumas pistas os indivíduos em membros inferiores tinham que saltar alternadamente sobre pneus dispostos no solo, buscando essa agilidade de membro inferior. Potência muscular de membro inferior nesse caso também. Em outros casos tinham que rastejar na lama ou num terreno extremamente sem solidez para se deslocar, onde a resistência muscular localizada em geral é extremamente exigida, não só de membro inferior, mas também de membros superiores. Em alguns momentos, obstáculos altos deveriam ser transpostos e nesses obstáculos a força de membro inferior é bastante exigida em movimentos específicos, mas a força é bastante exigida. Então, são condicionantes ou qualidades biomotoras que nós vamos analisando as provas, foi feita então análise de várias provas, e levantando as qualidades biomotoras mais exigidas para transpor um obstáculo X, um obstáculo Y, um outro obstáculo. Por exemplo, existem algumas provas que haviam cordas em que deveriam ser subidas essas cordas em formas de escadas móveis, né, com essas cordas, e deveriam ser subidas por um longo trajeto, transpondo-as por um longo trajeto. Força e resistência muscular de membros superiores
era bastante exigido nesses obstáculos. E lembre que a prova como um todo ela é feita preferencialmente em deslocamento de corrida. Então a resistência aeróbia, obviamente, ela é também uma das qualidades biomotoras bastante exigida durante a prova. Nos movimentos de rastejo, alguns exercícios ou alguns grupos musculares mais específicos, com resistência e potência. Então, isso eu estou tentando explicar ao Lucas e os demais seguidores, quais são os critérios que nós usamos. Conhecer com o maior detalhamento possível a prova ou a modalidade esportiva a qual eu vou competir. Como corrida de obstáculo depende do tipo de pista, as qualidades biomotoras mais exigidas dependerão desse tipo de pista. Mas algumas qualidades biomotoras são inerentes, independentemente do tipo de pista que vai ser feito de obstáculo para ser percorrido. Por exemplo, resistência aeróbia é extremamente exigido em todas as provas que eu visualizei. Provavelmente, não posso afirmar ainda, mas provavelmente seja a qualidade biomotora mais exigida, juntamente com resistência anaeróbia. É outra qualidade biomotora que em várias provas a gente vê em alguns momentos pontuais ou em momentos longos no percurso, dependendo dos obstáculos a transporte. Por exemplo, subida em rampa, subidas longas, onde tem que ser quase que escalada aquela rampa, ali exige muita resistência anaeróbia junto com resistência muscular. Então, a qualidade biomotora de resistência aeróbia, anaeróbia e muscular são 3 qualidades biomotoras inerentes a todas e quaisquer provas que foram visualizadas. Bom, Lucas, a partir dessa informação que eu estou te passando agora, nós começamos a pensar quais seriam, então, os testes que nós teríamos que fazer no primeiro momento para levantar o status físico do Jefferson e da Tati. Ou seja, como eles se encontram atualmente em termos de resistência aeróbia, como eles se encontram atualmente em termos de agilidade, em termos de potência, em termos de resistência anaeróbia. Qual é a resposta cardíaca a um determinado percurso que nós simulamos na esteira, verificando qual era o comportamento cardíaco para ver como se encontrava, além do VO2, como se encontrava a resposta cardíaca em si a um esforço de subida em rampa e no plano, onde nós simulamos subidas e corridas no plano. Ou seja, nós começamos a pensar quais seriam os testes ideais para mensurar aquelas qualidades biomotoras levantadas nessa análise inicial da modalidade esportiva de corrida de obstáculo. Isso foi feito e a partir disso nós tivemos que levantar uma gama bastante grande de testes e a explicação desses 13 testes compondo 2 dias de bateria foi essa que eu dei. Isso é o que foi feito. E por isso que gerou aquele número, diria, bastante grande aí de avaliações feitas. Os resultados já foram apresentados, as avaliações já foram apresentadas, vocês verificaram isso semana passada. Essa semana o Jefferson também terminou a página com a discussão de todos os resultados, foi postado aí no começo dessa semana. Então quem não viu a série, não sabe qual é a ideia, pegue o primeiro programa, assista, onde a gente explica qual é a ideia desse reality de treinamento. E depois nós tivemos 6 ou 7 programas com uma semana temática apresentando todos os testes, a avaliação dos testes, descrevendo alguns detalhes dos protocolos e linkando com outros programas que nós já temos, detalhando o protocolo executado de avaliação. E a última postagem, o Jefferson apresentou um detalhamento do resultado. E esse resultado é o que nos interessa agora para a programação de treino, do primeiro mesociclo, do segundo e terceiro mesociclo, já tendo uma ideia de macrociclo. Claro que ao prescrever uma periodização, ela não é totalmente enrijecida, engessada no ponto de nós prescrevermos e não termos que fazer ajustes durante o processo. Então, no primeiro momento foi feito o primeiro mesociclo, pensado o segundo mesociclo, está rodando agora o treinamento do Jefferson e da Tati no primeiro mesociclo e nós vamos fazendo alguns ajustes na programação de treino, o que é extremamente normal. O planejamento é feito no papel e depois colocado na prática vai se fazendo ajustes no decorrer do treinamento, já que é a primeira vez que eles fazem treinamento para essa modalidade esportiva e é a primeira vez também que eu estabeleço programas de treinamento para essa modalidade esportiva. Então tem muita coisa para nós que é nova e a gente vai ajustando as arestas ao longo do processo. Ok, Lucas? Espero ter respondido nesse Treino em Foco Responde primeiro 2016 ao Lucas e aos demais seguidores do Treino em Foco que possam também ter ficado eventualmente com uma dúvida similar
ao que o Lucas nos encaminhou. Então a gente sugou bastante o Jefferson e a Tati, os resultados estão aí, o pessoal já está perguntando sobre os resultados, nós vamos até formar algum conteúdo no Treino em Foco Responde sobre esses resultados. Fiquem ligados e acompanhem essa série que eu tenho certeza que vai ser bastante informativa. Por quê? Porque nós vamos apresentar todo o processo, como já apresentamos de avaliação, o processo de treinamento agora semanalmente. O Jefferson fará postagens semanais, algumas outras postagens mais longas, explicando todo o treinamento, ok? Então eu me despeço, Treino em Foco Responde de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, entendido a nossa lógica para a prescrição, fica aí aberto para debate e até semana que vem mais um Treino em Foco Responde, um grande abraço, aguardo vocês. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, e aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,